pessoal, seguindo então a nossa live para tratar sobre os assuntos da margem do consignado, agora eu conto com a presença do Daniel Jericó. A Camila, vocês viram que já estava conosco antes. Daniel, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você, para que o pessoal saiba com quem estão falando, quem é que está trazendo informações para nós hoje. Pronto. Obrigado, Jéssica, pela palavra. Pessoal, meu nome é Daniel Jericó, sou o gestor aqui da JS Corretora. Tenho um canal no YouTube, o Milagre Financeiro. Já tenho 9 anos já de crédito consignado, trabalhando com crédito consignado aqui na ponta. Tenho uma longa experiênciazinha aí, mas com uma boa vontade de aprender e continuar ajudando aí os aposentados. Ah, que joia! Exatamente. Gente, para vocês terem uma ideia de todo o processo que a gente está fazendo, a Camila foi uma das responsáveis do time da articulação política. É ela que entra em contato com gabinetes de senadores. A gente não faz muito alarde, mas o nosso movimento ele é bastante organizado. E a Camila é uma das representantes do time. Do teu time é o time 1, né, Camila? O time 2, não? É o time 2, desculpa. A Camila é do time 2, que é o time da articulação política. Então, a gente tem feito todo esse trabalho de bastidores para hoje poder chegar aqui para vocês e dar realmente informações com fontes. Quando a gente diz a margem, ela vive, ela tem chance de ser aprovada, ela está caminhando a passos largos para a aprovação, é porque existe toda uma equipe por trás que está trabalhando e está averiguando isso, sabe? E por isso que a gente traz informações para vocês com tanta propriedade. Mas o que eu e os meus colegas queremos conversar hoje, e eu quero passar a bola para você, Daniel. Você levantou coisas muito importantes aqui nos bastidores, conversando aqui conosco no privado, sobre o quanto a margem de 5% impactaria realmente a vida do brasileiro. Mas, gente, atenção, não é a vida somente do aposentado e pensionista. Daniel tem informações muito legais, ele conseguiu levantar algumas informações bem interessantes que a margem de 5% realmente impactaria a vida do país todo, a nossa vida financeira. Daniel, conta para nós um pouco mais sobre isso. Bom, vamos lá. Bem como você falou, Jéssica, a questão não impactaria apenas a vida do aposentado, do pensionista, mas como um todo. Porque um aposentado, quando ele pega um crédito desse, ele vai pagar uma conta de luz, vai fazer uma reforma na casa, enfim, vai fazer várias coisas, não vai ficar com esse dinheiro guardado debaixo da cama. Ainda mais até porque a pessoa pega esse crédito porque está precisando de fato, entendeu? Então, fazendo aqui um cálculo aqui bem superficial, né? A gente atualmente nós temos 53 milhões de aposentados, isso no âmbito do INSS, que são clientes que fazem empréstimo, certo? Então, o que acontece? Desses 53 milhões, a gente fez um cálculozinho aqui, baixo por baixo, daria uma injeção direta na economia de 126 bilhões. 126 bilhões de reais, isso de um dia, de um mês, de uma semana para outra, praticamente. Isso injetaria diretamente na economia e também, não só diretamente, mas também indiretamente também, entendeu? Fora os outros convênios, como o SIAP também, que está para sair essa margem dos 5%, ela está no texto para ser contemplada também os servidores federais e, se assim os governadores estaduais quiserem, sair implementando também nos âmbitos estaduais e municipais também. Bem interessante. A gente vê que seria um respiro de dinheiro para toda a população, né, Exatamente. Daniel? A gente tem falado muito a respeito dos autônomos que perderam boa parte da sua renda, né? Camila, tu tem algumas informações para nós a respeito do que tu pensa sobre a margem, como é que tu está vendo, qual é o impacto que isso geraria na família aí do teu cliente, dos teus conhecidos, enfim. A margem, né, eu vejo ela como um ponto positivo aí na ajuda do complemento da renda dos aposentados. Porque não adianta a gente falar em suspensão de 120 dias de parcelas de desconto sem calcular o impacto financeiro exatamente. Hoje, se a gente pegar um salário mínimo aí, que daria no consignado uma prestação de R$ 313,50, 4 meses dessas prestações daria um crédito para esse aposentado sobreviver durante 4 meses de R$ 1.254. Hoje, no consignado, né, no prazo de 84 meses, com a taxa de 1,80, esse aposentado de um salário mínimo,
ele vai fazer uma prestação de R$ 52 aproximadamente. E com isso, ele pega um crédito de R$ 2.300. Mas esse aposentado não pega esse crédito para gastar em shopping. Esse aposentado, eu fiz uma pesquisa interna com os meus clientes, tá? E correspondeu, 62,6% dos meus clientes responderam que pegam o empréstimo consignado para pagar contas de água, luz, comprar comida para casa, pagar despesas médicas, porque se a gente depende, os aposentados dependem da fila do SUS, alguns não têm como esperar, então eles têm que pagar por exames médicos. Então, isso é um valor bem melhor do que se ele fosse suspender. Então, eu tenho vários clientes, eu ouço vários aposentados falando que a margem é bem mais benéfica do que a suspensão. A suspensão também seria boa, né, para aqueles que não teriam empréstimo nesse momento. Eles fazeriam a repactuação para poder receber o benefício. A margem seria importante, sim, para aquelas pessoas que necessitam do empréstimo nesse momento. E, além disso, né, que não só pensando na necessidade básica, esse valor vai fomentar o comércio local, que é que todo mundo está preocupado. É aquele supermercado da sua casa, aquela farmácia do seu bairro, aquela lojinha de roupa que você está devendo um carnezinho lá, que é na rua de cima da sua casa. Então, é para isso que a margem ela é benéfica para a sociedade. Exatamente, Camila. Camila, assim, muito bem pontuado. Tem complementando só uma observação que a Camila fez também, tem também os filhos, os parentes desses aposentados que foram ou estão desempregados, certo? E nesse momento são eles que estão sendo os mantenedores, os que estão ali ajudando, pagando aluguel, às vezes comprando ali, pagando a conta de luz, ou então até ajudando na questão da alimentação mesmo, que, por mais incrível que pareça, isso é mais comum possível. É verdade, Daniel. O seu Roberto, que esteve com nós antes aqui, que foi o representante dos aposentados que a gente trouxe para a live também, ele mencionou isso. Ele disse que hoje um casal que antes era só o pai e a mãe em casa, porque os filhos já estavam casados, enfim, com seus filhos, de uma hora para outra os filhos perdem o emprego, o locatário da casa bota para fora, né, despeja. Para onde que esses filhos vão? Vão para a casa dos pais, que é o aposentado e o pensionista. Então, a gente até questionou, assim, ele trazer isso com tanta propriedade, né? E daí antes a gente já perguntou para ele, o senhor viu isso acontecer muito na sua realidade, entre os seus amigos, entre os grupos que o senhor circula? E ele afirmou, aconteceu muito. Isso foram com várias famílias que aconteceu isso. O desemprego, ele aumentou absurdamente. E não é só o desemprego formal. É a pessoa que antes buscava sua renda de forma informal. Quantas mulheres sustentavam a casa vendendo semijoia, vendendo revistinhas, não vamos citar os nomes das empresas, mas vendendo lingerie e tal, e fazia sua renda. As ditas sacoleiras, vamos dizer assim, né, que vendia roupa, vendia lingerie e tal, e nisso fazia uma renda a mais para sua casa. Isso praticamente se extinguiu agora. São poucas que conseguem manter esse trabalho. E a gente está falando de manicures, estamos falando de cabeleireiros, e não é o grande salão. A gente está falando da pessoa lá do bairro, sabe? O vizinho de quem está nos ouvindo. Então, realmente, tu pontuou muito bem, Camila, a suspensão diluída em 4 meses não gera o mesmo impacto para a recuperação econômica que a injeção de dinheiro da margem daria de uma hora para outra. E é esse o apelo que a gente faz para os governantes, né? Eu não sei se vocês querem entrar nesse mérito, mas para mim é muito importante essa nossa fala para fazer realmente um apelo aos governantes. A gente já encerrou antes o outro bloco da nossa live, pedindo para que eles olhassem para a margem do consignado, não como somente voltada para um público em si, mas que atingiria toda a população. Vocês acham que isso é pertinente? Com certeza. Uma observação, Jéssica, antes da Camila fazer o complemento, teve um senador, né, que veementemente, ele lá do Senado, na sua mesa, lá com seus arroubos, ele falou que a gente, como correspondente bancário, estava fazendo essa campanha porque nós tínhamos dinheiro para poder emprestar. Só que não é bem esse cenário. Nós estamos apenas intermediando entre o cliente e o banco, entendeu? E vem justamente em cima disso aí. Nós também somos empresa, nós também somos pessoas também que dependemos disso aí, até para nos manter.
e ajudar também, digamos assim, emprestar, enfim, fazer a economia rodar. Exatamente, manter empregos, né? A Camila, Exato, ela exato. Era isso que eu estava participou. tentando lembrar, acabei perdendo o fio da meada. Uhum. Manter Não, empregos, para porque eu manter vou os falar por mim, empregos. aqui na minha empresa são 16 pessoas trabalhando atualmente, ativamente nesse segmento de correspondente. Ou seja, são Uhum. 16 pessoas que trabalham, que dependem, sustentam suas famílias com isso, pô. Eu acho que eu sou pequenininho ainda, em pessoas de 40, 50, 60 pessoas trabalhando. Imagine essas empresas Exato. tudo sendo quebrado, todos esses pais de família tendo que arrumar outro emprego, como foi sugerido. Mas a gente tem uma fala muito importante da Camila também. A Camila participou de uma reunião com o chefe de gabinete do Everton. Tu te sentiria confortável em falar algumas coisas que tu observou a mudança de pensamento do senador, Camila? Sim, quando eu entrei em contato, né, foi justamente para defender o posicionamento do correspondente bancário, que eu fui muito agressivo à fala do Senado em acusando os agentes de crédito. Então, eu acreditei que naquele momento ele não conhecia o trabalho nosso. Eles não sabiam quem estava ali na ponta com aposentados. Para eles, o aposentado ia direto lá na grande instituição, que são os bancos, fazia a contratação e pronto, acabou. Mas não, nós que estamos ali. Então, a gente vê a realidade deles mais próxima. O nosso trabalho é como diz, de agulha no palheiro, vamos supor assim. A gente conversando com o aposentado, a gente ouvimos a realidade com ele. A gente sabe o que acontece na casa dele, porque muitas vezes o aposentado dentro de casa ele não é ouvido pela família. Então, nós que somos agente financeiro, a gente acolhemos esse aposentado. Então, a gente traz ele ali para o nosso ambiente de trabalho. E ali a gente desenvolve uma conversa para ouvir a dor para ele. Não é simplesmente vender um crédito como a gente fomos acusados, né? Vender um crédito e acabou. Não, ali a gente tenta sanar uma dor do cliente. Então, a gente sabe que está faltando gás na casa do cliente, está faltando comida, que o filho está desempregado, e o neto está sem transporte para ir para a escola. E são N fatores. Então, o consignado serve para complementar eles, né? Ajudar. Quando eu expliquei isso para o chefe de gabinete do Everton, na reunião que a gente teve, eu pude entender que eles não conheciam esse nosso trabalho. No entanto, ele até divulgou um vídeo que a gente vamos sim voltar a conversar sobre esse assunto, que o nosso trabalho é importante para a sociedade. Então, eu acredito que já houve uma mudança de mentalidade ali no parlamento, no Senado. Sim, e tem muito... Graças a Deus. E após isso, Camila, muitos senadores começaram a se mostrar mais favoráveis e a talvez até abrir a mente e passar a conversar mais sobre a margem de 5%, né? Eu também queria trazer à luz uma coisa que aconteceu na pandemia agora. Falando diretamente sobre o nosso trabalho, muitos bancos estão fechados ou atendendo com horário marcado. Aconteceu uma coisa que as pessoas não entenderam e nem viram. Por isso que a gente costuma dizer que nós somos um exército um exército invisível, porque nós mantemos a máquina financeira girando. Quantos aposentados que não podem ir até um banco e que fazem as suas operações através de nós? Pode falar. Falando nisso, Jéssica, a Caixa Econômica, Bradesco, não estão atendendo o público para consignado. Descobri isso aqui no meu bairro e aqui na minha cidade, aqui em Salvador. Eles estão atendendo uns ou outros, mas é muito pouco. Ou seja, se uma pessoa precisa de dinheiro, ele vai ter que contratar através de quem? Através de correspondente. Exatamente. Entendeu? E eu sei. Perto do escritório tem uma agência da Caixa, o rapaz estava precisando de dinheiro para poder resolver a situação da casa, que tinha o telhado da casa dele lá tinha caído, lá não me recordo muito bem. Ele contou a situação, tinha caído, arrebentou tudo, nunca pegou empréstimo, ele teve que contratar para poder resolver isso. E a agência não estava funcionando, contratou através da nossa empresa, entendeu? E tudo com a segurança, com taxas baixas, enfim. Mostra a importância do nosso segmento, né?
Exatamente. Isso só está acontecendo, Daniel, por causa que o consignado ele é um produto de crédito mais demorado para ser explicado. A pessoa precisa entender o que ela está fazendo. Então, as agências hoje não estão com demanda disso. Para você ter uma ideia, aqui na minha cidade, o atendimento das agências está sendo das 11 às 2 com horário marcado. Somente para um desbloqueio de um cartão, para buscar um outro cartão, tu entendeu? Para efetivar uma compra, coisas assim, tipo, de muita urgência. Bem supérfluo também. Não, e para que a pessoa só consiga continuar usando os canais de caixa 24 horas, esse tipo de coisa, justamente para evitar as aglomerações. Então, nesse momento que entra o correspondente financeiro que auxilia, assim, a grande massa a ter acesso ao crédito. Então, eu acho que está bem claro para nós que hoje a margem de 5% ela é uma questão não é só uma demanda do aposentado, pensionista, servidor público, ela é uma demanda de toda a população. Era isso que nós gostaríamos que vocês entendessem. Exato, não é algo que somente os correspondentes estão defendendo. É algo que realmente o brasileiro tem que olhar como uma tábua de salvação para a nossa economia. Você que é autônomo, você que vende doce, você que vende lingerie, você que faz unha, você que tem pet shop, a margem de 5% pode ser a retomada, a volta dos seus clientes. Ah, Jéssica, então quer dizer que o pessoal vai pegar a margem para consumir isso que é supérfluo? Não. Eles vão pegar a margem para conseguir... Quem vai precisar da margem vai pegar para a necessidade básica, mas para algum lugar esse dinheiro vai ir. Então, se ele paga o aluguel da casa dele, o dono que aluga a casa dele vai gastar em outros lugares. Você vê como é algo, é uma cadeia isso, né? Exato. Não é a máquina financeira do país, ela não é de 1 a 1. R$1 circula tanto que vira vários e vários e vários reais. É isso. Quem investe também esse real, né? Exato, sabe? Então, o que mantém uma economia saudável e que nós precisamos recuperar urgentemente é dinheiro circulando. É isso que está faltando no nosso país, porque simplesmente, vamos combinar, não tem dinheiro. Né? O dinheiro, ele sumiu. As pessoas não têm mais dinheiro para gastar da forma que acham melhor. O seu Roberto mesmo falou, ele fazia outros trabalhos para complementar a renda. O seu Roberto, que é o aposentado que nós trouxemos no primeiro bloco, ele é engenheiro civil aposentado, né? E ele fazia, depois que se aposentou, ele ainda teve que continuar complementando a renda dele para o padrão de vida da família não cair tanto. Veio a pandemia, ele tem pressão alta, ele é grupo de risco. O que aconteceu? Ele não pôde continuar com a renda extra dele. Dessa forma, então assim, ele não teve como continuar a produzir a renda extra dele. O que aconteceu? Aconteceu um rombo no orçamento dele. Hoje, se ele for pegar a margem, se ele for usar o crédito dos 5%, é para poder cobrir essa despesa. Ninguém previa a pandemia. Chegou de uma hora para outra, aconteceu a pandemia. Exatamente. E muitas pessoas, devido a isso, teve que recorrer ao quê? A empréstimos com taxa de juros exorbitantes, que não é o nosso caso. Exatamente. Falamos até, a gente mencionou bastante sobre isso no primeiro bloco. O seu Roberto trouxe exemplos de uma empresa que assediou ele a respeito do crédito pessoal, e é gritante assim a diferença, e o valor é surpreendente. Mas eu acho que está muito bem explanado o nosso ponto. Camila, tu tem mais alguma ponderação que tu gostaria de fazer? Não, era exatamente isso, né? Falar que a margem, esse movimento faz o dinheiro circular na economia. O nosso comércio local, né, precisa disso. Os comerciantes, que nem você falou, Jéssica, quando você vai no supermercado comprar alguma coisa para sua casa, o aposentado pega esse dinheiro, vai no supermercado, ali o supermercado consegue fazer o giro dele novamente, pagar os funcionários, aí aquele funcionário vai pagar as contas da casa dele e fazer novos. É um círculo que não tem fim ele. Então, é importante essa injeção. E tem uma fala muito, foi do próprio senador Wellington, falar de dinheiro bom. Dinheiro bom. O que é dinheiro bom? Ele queria dizer que o empréstimo consignado seria um dinheiro ruim? Eu não vejo como um dinheiro ruim, porque se ele está circulando e movimentando a economia, ele não é ruim.
ruim é o aposentado fazer uma prestação que não cabe no bolso dele, com crédito pessoal, e ele não vai conseguir, ele vai suprir a necessidade dele ali momentânea, naquele momento. Às vezes é uma luz que ele precisa pagar, uma comida para comprar dentro de casa, um exame. Mas no próximo mês, quando ele for pagar a prestação daquele empréstimo, não tem nada de bom nisso. Exatamente. Então, E a gente tem que enfatizar que o dinheiro do consignado, ele também é um dinheiro bom. Exatamente. Isso E mesmo, Camila. e o que, complementando o que você falou, poxa, tá massa aqui que a gente vai falando e assunto puxa assunto e a gente vê que de fato é. Uhum. Vamos lá. E o que você acabou de falar, Camila, em relação à circulação do dinheiro, a gente sabe que quando não há circulação do dinheiro, aumenta a desigualdade, porque concentra dinheiro na mão de quem tem. Quem tem vai dividir? Não. Nós sabemos. Então, essa questão da circulação dá poder de compra às pessoas, dá dignidade. Poxa, isso não tem preço. Dá dignidade para as pessoas. Ajuda a economia. Rapaz, eu sinceramente eu não vejo por que ainda não já está liberado isso aí. Os aposentados já estão pegando esse dinheiro. Entendeu? Se dependesse de mim, dependesse da minha caneta. Que, ó, se dependesse das nossas canetas, estava assinado já, né? Já tinha assinado, pô. Já tinha aumentado o salário do aposentado aí para R$3.000. Exato. Mas, Daniel, tu falou muito bem, sabe? E realmente a falta, quando a gente usa esses termos, dinheiro circulando, injeção de dinheiro na economia, tudo isso são termos que os economistas muitas vezes usam para dizer isso que o Daniel falou. A falta de dinheiro circulando aumenta a desigualdade social. E a desigualdade social é um câncer no nosso país, porque faz o nosso país empobrecer cada vez mais e faz isso que o Daniel falou, o dinheiro ficar muito dinheiro na mão de poucas pessoas. Gente, para quem acha que a margem dos 5% ela é uma demanda simplesmente gananciosa, vocês estão muito enganados. Emprestar dinheiro a 1,8%, o banco fazer isso, hoje, com as taxas que o nosso país tem, com o que é o crédito no nosso país, com o que é o crédito pessoal, ter uma linha de crédito nesta modalidade, com essa taxa de juro, é quase um projeto social. E ele é muito... Como, Daniel? Na troca de dinheiro, trocando dinheiro. Porque se você for botar Exatamente. Na ponta do lápis, se a pessoa multiplicar, a pessoa pode até falar assim, mas vou pagar tantos mil. Mas quando você bota o risco do dinheiro, as pessoas, a idade que as pessoas estão vivendo, agora com a situação da pandemia, infelizmente, muitas pessoas, muitos idosos estão falecendo, misericórdia, não compensa se for na mente de banco, jamais. O pessoal acha que não, acha que... E como você mesmo falou, Jéssica, também aqui só poupando, é bem mais vantajoso para o banco emprestar através do débito de conta, porque o risco é menor, digamos assim, o prazo para pagamento, para receber... O prazo é menor, né? Menor. O spread, ou seja, o lucro do banco é bem, bem maior. E complementando um pouquinho, eu gosto de falar, complementando um pouquinho a questão do social, a questão do empréstimo consignado, isso foi criado no governo, um governo, digamos assim, que foi para ajudar os pobres, para poder dar crédito às pessoas. Isso em 2013 que foi regulamentado e foi implementado. Exatamente. Camila, você pegou essa época, não foi, Camila? Peguei. Pegou. Eu era nova, mas eu peguei essa época. Massa. E para vocês entenderem o quanto o crédito consignado, ele é muito mais do que as pessoas estão falando. O crédito consignado, ele está longe de ser algo que visa somente o lucro, pessoal. É bem importante, nós não sabíamos que essa live, esse vídeo ia enveredar para esse assunto, mas é realmente isso, tá? O crédito pessoal, o crédito consignado, ele não é um crédito que visa somente o lucro, ele é muito mais uma modalidade de crédito a nível social e inclusivo. Eu até comento muito aqui que hoje um aposentado, tem muitos aposentados que eles chegam no final da sua vida e eles nunca tiveram a oportunidade de pegar crédito, porque eles vivem em invasões, eles não têm um comprovante de renda, eles não têm um comprovante de residência. Então, o banco sempre negou o crédito para ele. Quando ele se aposentou, o crédito consignado promoveu inclusão,
porque finalmente ele pôde pegar o crédito. Tem clientes, tenho certeza que vocês não cabe na mão de vocês a quantia de cliente que se aposentou e pegou o primeiro consignado para finalizar a casinha, para botar piso na casa, para rebocar o banheiro. Eu fico feliz pra caramba quando eu vejo isso, velho. Cara, eu falo, poxa, eu falo assim, olha, você vai pagar aqui, na época, em 72 meses, né? 84 meses, agora é em março. Você vai pagar 6 anos, mas toda vez que você passar pela frente, aqui pela sua sala, que você vê isso aqui bonitinho, você vai lembrar. Isso aqui foi um empréstimo que eu fiz, mas foi por algo que, de fato, valeu a pena. Eu tenho certeza que nessa live aqui tem pessoas que vão se identificar com isso. Exatamente, tenho certeza absoluta. A gente tem quase todos os dias dizer, nossa, Jéssica, que legal. Ou então, vai construir uma casinha a mais, sabe, no pátio para o filho poder morar porque casou. Tem vários exemplos desses, não é um nem dois. Então, a gente é muito feliz de trabalhar nesse mercado e eu acho que está mais do que na hora de mudar, de nós termos a relevância que a gente realmente merece, porque o nosso trabalho ele é extremamente inclusivo e a gente faz ele com muito orgulho, porque o que a gente faz é de uma compaixão tremenda e a gente faz com muito amor. Eu acredito que falo por mim e falo pelos meus colegas também. Eu quero dar espaço para vocês para as considerações finais e já dizer que eu estou imensamente grata por ter contado com a presença de vocês aqui. Pode ficar à vontade aí, quem quiser finalizar. Você Camila, primeiro as damas. Cavaleiro, Dani. Quero muito agradecer a oportunidade da Jéssica ter me dado de estar participando dessa live hoje. Assim, meus clientes que vão ver o vídeo também, eles vão se identificar que eu estou na luta com eles, né? Eu faço isso por eles e eu conheço a história de cada um que passou por mim no meu escritório, conhece a minha história também, a minha luta diária, e eu só quero dizer que a gente estamos juntos na luta. A gente estamos juntos aí para defender o que é direito de cada um. E é a primeira vez que eu vejo um movimento muito forte, uma interação pública muito forte numa política do país. E eu vou com eles até o final. Ai, que lindo, Cami. Top. Legal isso. Show de bola. Para finalizar, uma palavra que poderia definir seria gratidão. Primeiro, gratidão a Deus. Segundo, gratidão a conhecer pessoas maravilhosas. Eu recebi uma notificação no meu aplicativo do YouTube e vi lá um vídeo de uma mulher falando sobre negócio de mais de 5%. Cliquei para ver quem era, Jéssica. Comecei a conversar com ela no dia de sábado ou domingo, ela respondendo, a gente começando trocando o assunto. E eu sou muito grato a Deus, a ela também a ter conhecido e, como a Camila acabou de falar, a essa inclusão entre correspondentes, que a gente está fortalecendo o nosso segmento, mostrando para que de fato nós viemos. E isso aí, né? Como a Camila falou, se for para brigar, vamos bater lá na porta, lá no senador. Isso nunca aconteceu, pessoal. Quem é que, pelo amor de Deus, quem é que iria aqui imaginar que ia ficar aqui orientando o cliente? Olha, tem o e-mail aqui, telefone e e-mail do senador é esse, ligue para ele, deputado é esse, ligue para ele para poder cobrar, para exercer seu papel de cidadão. Nunca na vida, gente. Eu vou falar por mim. Eu nunca me imaginei fazendo isso. Isso é a revolução, como Jéssica costuma dizer, é um novo jeito de fazer política. Exatamente. É isso aí. Gente, eu só tenho gratidão por dividir a tela hoje com vocês. Eu quero dizer que nós éramos pequenas ilhas, milhões de ilhas espalhadas no país todo. E se a pandemia, eu sou sempre a favor de olhar para o lado bom, a pandemia fez isso. Ela nos acordou para o lado político e ela também nos uniu com os nossos clientes, nos aproximou deles. Incrível, né? No momento que a gente não pode se tocar, que a gente não pode se abraçar, que a gente não pode se visitar, mas eu acredito que ela nos aproximou ainda mais dos nossos clientes, porque a gente conheceu ainda mais a realidade deles, nos aproximou ainda mais dos nossos colegas e eu conheci pérolas como vocês. O dia que o Daniel me chamou, eu disse, nossa, que legal, um cara do ramo chamando, conversando, sabe? Eu sou a que tem menos tempo de mercado, acho que, nossa, que a maioria do nosso mercado. Eu tô no consignado há 1 ano e meio e tô do lado desses monstros, a Camila com 15 anos de consignado, o Daniel com 9 para 10 anos de consignado.
E eu só tenho que me sentir honrada de estar dividindo a tela com vocês. De verdade, pessoal. Então, gente, por hoje seria isso. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Não se esqueçam que eu vou deixar aqui embaixo o link do canal do Daniel. Tem muita informação de valor lá. Vão dar uma olhadinha, se inscrevam, valorizem o trabalho dele. Ele começou recentemente, mas eu sou sempre a favor de incentivar quem realmente quer fazer um trabalho sério, um trabalho digno, tá bom? Um beijão, galera, e até o próximo vídeo.